E pânico hoje lá em Brasília, o Bolsonaro está irritadíssimo, a família está em pânico e furiosa com o indiciamento aí do Bolsonaro e de mais 17 pessoas pelo crime de falsificação aí dos cartões de vacinação. Pois bem, essa é a investigação que culminou na prisão do Mauro Cid, né, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, e de outros ajudantes de ordens do Bolsonaro. A Polícia Federal não encerrou ainda 100% a investigação, mas já concluiu ali, ó, temos indícios aí para mandar para a Procuradoria-Geral da República para iniciar já um processo contra essas pessoas, ou seja, há indícios de crimes deles. Entre eles está o Bolsonaro. O Bolsonaro pode pegar 15 anos de jaula, segundo a Polícia Federal, só que a pena pode ser maior. Por quê? Porque quem decide por quais crimes o Bolsonaro será denunciado não é a Polícia Federal, é o Procurador-Geral da República. E já houve uma sinalização de que o Bolsonaro, além dos crimes que a polícia apontou, ele pode ser indiciado por corrupção de menores, porque a filha dele também teve o cartão de vacinação falsificado. Olha, o Bolsonaro está em pânico, porque é o primeiro indiciamento e os advogados do Bolsonaro tinham dito para ele durante a semana e durante a semana passada que, olha, não vai dar em nada, vai ter sim pacificação, ó, fica tranquilo que tudo vai dar certo aí para você. O Bolsonaro teve um encontro na semana passada com o Arthur Lira, em que eu avisei aqui, ó, o Arthur Lira disse para o Bolsonaro que não vai ter anistia coisa nenhuma, que não tem nem como ele tentar articular por isso. Pois bem, mesmo assim, os advogados tentavam tranquilizar o Bolsonaro. Não é a primeira vez que eu falo aqui, olha, o Bolsonaro tá furioso porque os advogados dele tentam tranquilizá-lo e de repente vem uma bomba. Aí eles tentam tranquilizá-lo, ele fica mais calmo, e de repente vem outra bomba. Aí quando finalmente ele volta a acreditar nos advogados, que nada vai acontecer com ele, que tudo vai ficar ok, de repente vem uma bomba. Esses advogados parecem alguém que ficam anestesiando ali o ânimo do Bolsonaro enquanto o barco vai afundando. É isso. Anestesia o capitão para ele não ver que o barco está afundando. Quando ele perceber, já está lá no fundo do oceano. É isso que está acontecendo aí no Titanic bolsonarista. E agora chegou num desses momentos em que o Bolsonaro percebeu que os advogados mentem para ele. Mentem. O Bolsonaro foi assim, ó, falaram para ele, segundo várias matérias da imprensa e algumas matérias que você sabe que o interlocutor da repórter ou do repórter é o advogado do Bolsonaro. Tentaram falar que, olha, Bolsonaro, você não vai ser indiciado, isso aí não é nada, olha, essas outras investigações contra você não vão dar em nada, olha, o Cid não te delatou. Aí saíram matérias aí na imprensa mostrando que o Cid tá com medo, que o Cid tá sendo pressionado aí por aliados do Bolsonaro. Aí outras matérias aí dizendo que, olha, o Cid não delatou, ele não culpou o Bolsonaro por nada. No negócio do cartão de vacinação ele também não delatou. E aí, de repente, a polícia indicia o Bolsonaro e diz, olha, o depoimento do Mauro Cid diz que o Bolsonaro pediu e o Mauro Cid fez toda essa trama aí pro Bolsonaro e depois entregou o cartão de vacinação em mãos para Jair Bolsonaro. Aí você fala, Thiago, uma coisa é a Polícia Federal dizer, outra coisa são as provas. E aí é que tá o problema. O relatório da Polícia Federal veio recheado de provas. Eu não vou mostrar aqui todas as mensagens porque são muitas. E muitas são até fora do contexto do crime, porque é muita coisa. A Polícia Federal tem desde os militares tentando encontrar um médico, e aí eles encontram um médico chamado Farley, que eu vou mostrar aqui a foto desse médico. Esse médico é sobrinho de um dos ajudantes de ordens do Bolsonaro, tá? Então esse médico aqui, ele é o primeiro ele começa o esquema perguntando aqui, ó, para alguém chamada Desirê, esse é o Farley. Ele falou, bom dia, ô Desirê. Aí ela, bom dia. Aí ele, olha, aí ele pergunta sobre cartão de vacina se ela não tem certificado em branco. Aí ela fala, estamos sem. Ele queria um cartão de vacina em branco. Para quê? Ele pegou o cartão de vacina em branco e colocou ali, a Polícia Federal tem a foto e tudo mais, o nome do Tenente Coronel Cid, e depois ele pegou outros cartões em branco e pegou aí, colocou ali o nome da esposa do Cid e de outras pessoas. Porém, estava com um problema, que era, esse pessoal, esse médico, ele é do interior de Goiás. E aí ia ficar um negócio, peraí, por que os ajudantes de ordens do Bolsonaro foram se vacinar no interior de Goiás? Então o Cid, primeiro ele recebe a ordem do Bolsonaro e aí ele tenta o cartão dele e da família dele, para depois tentar o do Bolsonaro. Aí, o pessoal lá do Cid, os ajudantes do Bolsonaro, conseguiram outra pessoa, em Duque de Caxias. Conseguiram um esquema lá que colocava
os cartões de vacinação direto no sistema do SUS. Porque não adianta você ter um cartão de vacinação dizendo, olha, fui vacinado. E aí alguém vai checar no sistema do SUS e não está lá. Não adianta. Adianta para entrar em um lugar, em outro, mas em algum lugar que você precise daquele que fica no celular, não vai funcionar. E se alguém checar, também vai dar ruim. Então eles conseguiram em Duque de Caxias, aí conseguiram com outro médico. E aí eles começaram a falsificar vários cartões. Fizeram do Bolsonaro, da filha, da família do Cid. Mais de 15 cartões de vacinação foram falsificados por essa quadrilha. A polícia tem as mensagens, tem tudo. Tem até mensagem de uma da filha de um dos criminosos dizendo, ó, pai, não falsifica o meu cartão de vacina que eu vou me vacinar. Aí fala, nossa, você é muito corajosa, tá bom. Quer dizer, ele ia falsificar da própria filha. Olha, uma loucura. Todas as provas estão lá com áudios e tudo mais. Então a situação do Bolsonaro fica muito difícil. O maior problema do Bolsonaro é o seguinte. O cartão de vacina do Bolsonaro foi emitido lá em Duque de Caxias, onde o Bolsonaro e a filha dele não estiveram na data. E aí, o sistema do Conect SUS, né, que é onde você vê a sua vacinação, do Jair Bolsonaro, foi acessado de dentro do Palácio do Alvorada, onde o Bolsonaro estava. E foi impresso o cartão de vacinação do Bolsonaro da impressora do Palácio do Alvorada. E a Polícia Federal tem esses dados e essas provas. E ali, o Cid diz no depoimento, olha, eu fiz a pedido do Bolsonaro, aí tem toda a trama ali por mensagens, e no fim eu entreguei o cartão de vacinação para o Bolsonaro em mãos. Depois, o Cid disse que, aí isso não ficou clara a data, o Marcelo Câmara, que também está preso, ele rasgou depois os cartões de vacinação quando não eram mais necessários. Mas o Cid entregou em mãos ao Bolsonaro. O Bolsonaro pediu. O Bolsonaro, lembremos, foi para os Estados Unidos, fugiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Ele entra como presidente da República nos Estados Unidos. Então, não se sabe se ele mostrou o cartão de vacinação falso. Provavelmente não. Mas a Polícia Federal pediu para o governo americano para saber, tá, mas e o Cid? E os outros? Eles entraram com cartão falso ou não? Por estar na comitiva do Bolsonaro, eles também tinham essa regalia de não precisar mostrar o cartão. Pois bem, não se sabe. Os advogados do Bolsonaro dizem que ele não usou cartão falso porque ele, por ter passaporte diplomático, não precisa apresentar cartão de vacinação, né? Não precisava na época. Hoje em dia ninguém precisa, mas na época não precisava. Sobre o Cid, a Polícia Federal está aguardando aí os dados dos Estados Unidos para saber se, tanto no Bolsonaro, né, tem uma dúvida ali ainda, e sobre o Cid também, se eles usaram quando entraram nos Estados Unidos. E a filha do Bolsonaro, ela foi para lá? Se foi, ela usou o cartão falso também? A polícia diz o seguinte, e aí, lembre-se, essa investigação, quase ninguém vai lembrar, começou com um dossiê, ou seja, um relatório produzido pela Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União passou a investigar isso aí, e logo aí no começo do governo Lula, em maio do ano passado, emitiu um relatório, aí virou investigação da Polícia Federal, teve busca e apreensão contra o Bolsonaro, prisão do Cid, e aí que a casa caiu de vez, porque aí o Cid fez delação, e o problema aí do Bolsonaro é o seguinte, um dos outros ajudantes de ordens do Bolsonaro falou que realmente, a gente fez o esquema e o cartão do Bolsonaro que começou o esquema. Então, o Bolsonaro está numa situação dificílima nisso. Até para os bolsonaristas que dizem, ele nunca fez nada, olha, tem crime aí. Obviamente, não é o crime que vai pegar na base bolsonarista, porque a base bolsonarista, parte dela é contra a vacinação. E a parte que se vacinou é aquilo, mas quem não quer também não precisa, eu me vacinei, mas também, a pessoa tem que ter sua liberdade. Então eles não veem como um grande problema. Lembre-se que no bolsonarismo tem uma coisa que é uma hipocrisia muito grande. Você vê vários bolsonaristas aí bradando contra a corrupção e que, quando ninguém tá vendo, são das pessoas mais corruptas que já se viu. Então, para eles, falsificar um documento, não é nada. Assim como o bolsonarismo diz aí, faz todo tipo de vista grossa, qualquer crime de colarinho branco, eles também fazem cometidos por eles, a direita, né? Eles também fazem vistas grossas à falsificação de documento, associação criminosa, nada, isso não é nada, gente, não deveria nem ser crime. Essa é a opinião dos bolsonaristas, até dos que se vacinaram, tá? São raros aí os bolsonaristas que acham, nossa, isso é um escândalo, como pode eles falsificar um cartão de vacina? Mas enfim, aos olhos da lei é crime. É crime, dá 15 anos, se tiver a corrupção de menores ali, e talvez mais 1 ou 2 crimes, chega até 30, com corrupção de menores já chega a 27, tá? 27 anos aí de prisão.
Os outros aí também estão sendo indiciados entre 5 e 15 anos de prisão. Tudo porque não quiseram se vacinar. Era só ter se vacinar. Olha, eu já vi a pessoa ser burra, não vou me vacinar, tá bom, se o vírus me pegar eu morrer, dane-se, ó o Olavo de Carvalho, tá? Nesse momento, não sei se existe céu e inferno, mas se existir, tá lá no quinto dos infernos, porque não se vacinou. Pois bem, esses aí já estarão na prisão. Era só ter se vacinado. Ou não me vacinei, mas tá bom. Não vou aos Estados Unidos quando tem exigência de cartão de vacinação, então não vá. Mas não se vacinaram, cometeram crimes e estão aí. E o pior é o seguinte, a CGU, que foi quem começou a investigação, disse esse crime aí tem ligação com o dia 8 de janeiro, porque esse crime o Bolsonaro fez, mesmo que ele não tenha usado o cartão de vacinação, fica claro que ele queria esse cartão para ir para os Estados Unidos e ter um álibi. Qual é o álibi? O álibi é ele não estava no Brasil quando teve o dia 8 de janeiro. Pô, teve 8 de janeiro, tentativa de golpe, cadê o Bolsonaro? Está nos Estados Unidos. O que o Bolsonaro sempre usa como desculpa desde o dia 9? Ah, mas eu não estou no Brasil, eu não convoquei ninguém, eu não falei nada, só que o Bolsonaro já disse várias vezes que quando ele desse o chamado, as pessoas tinham que atender. E ele deu vários chamados aí para as pessoas e ficarem na frente dos quartéis. Ele não falou diretamente, mas ele falou indiretamente, todo mundo sabe. Antes, foi ele quem falou diretamente todos os argumentos que foram usados pela horda fascista que tentou dar golpe de Estado no ano passado. Todos aqueles argumentos de que, olha, nunca vi um presidente sem povo, que é o que eles falam sobre o Lula. Olha, o Datapovo mostra que o Bolsonaro é mais popular. Olha, essa maquininha que conta votos não tem auditoria. Olha, a gente não sabe se aperta um botão e aparece outra coisa na urna. Esses argumentos todos foram repetidos à exaustão pelo Bolsonaro. E aí, enquanto ele fazia isso, ele tentava nos bastidores um golpe militar. Enquanto isso, como plano B, ele tentava ali o cartão de vacinação para ter como álibi, ó, se tiver golpe eu não estarei no Brasil e aí não podem falar que fui eu. E passou a utilizar isso como álibi. A Controladoria Geral da União viu esse álibi do Bolsonaro já no ano passado, a Polícia Federal começou a investigar e a Polícia Federal também diz, olha, realmente o Bolsonaro utilizou isso e tem a ver com a tentativa de golpe de Estado. Sim, tem uma outra coisa. Por conta disso, por conta de ter um deputado envolvido, um deputado bolsonarista, aí o que acontece, a investigação é na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal, não é na primeira instância. E o julgamento do Bolsonaro será no STF. O que quer dizer o seguinte, em 1 ano e meio, mais ou menos, o Bolsonaro já estará devidamente condenado por esse crime, tá? Os julgamentos são rápidos no STF. E contra o bolsonarismo tá sendo prioridade contra quem tentou dar golpe de Estado. E aí sabe o que acontece? Condenado no STF há 15 anos, olha, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr, tá? Então tem aí você na sua cabeça. Daqui 1 ano, 1 ano e meio, o Bolsonaro estará condenado. E aí não tem o que fazer. Se não tiver preso até lá, estará. Mas se não tiver preso até lá, aí já transitou em julgado, já não tem pra quem recorrer, já vai preso. É isso que acontece aí com o Bolsonaro. Então, isso aumenta o desespero dele, porque esses julgamentos não estão sendo na primeira instância. Alguém na primeira instância, um crime desse, olha, é condenado, nossa, pegou 15 anos, vai preso? Não vai. Vai para a segunda instância. Aí reviu a pena, pegou 12 anos, vai preso? Não vai. Terceira instância, olha, reviu a pena, pegou 15 anos de novo, vai preso? Não vai. Aí foi pro STF, condenado, homologou, vai preso? Agora vai. Então, como é direto no STF, já pula 3 instâncias, já fica tudo uma belezinha para prender a quadrilha inteira aí. Lembremos, essa é a primeira aí das investigações. A Polícia Federal disse que até o final de março terminaria também a investigação do caso das joias, que tem aí provas a serem recebidas dos Estados Unidos. Os investigadores da Polícia Federal devem ir para Washington já na semana que vem. Isso é o que tinha sido dito em janeiro, que seria aí na segunda quinzena de março, não foi nessa semana, tem que ser na semana que vem, que depois acaba o mês também. Então, eles chegando, o que se diz é que a investigação já está toda montada, só faltam as provas. Essas provas aí que já se tem, já se sabe quais provas são, mas precisa delas físicas. Por isso que os policiais têm que ir para os Estados Unidos. Há provas que você pode mandar por e-mail, você pode mandar foto da prova, um vídeo da prova, mas
para você fazer ali o indiciamento, para você começar o processo, você precisa dela física. Então, estão só esperando eles recuperarem essas provas físicas para aí acabar esse inquérito contra o Bolsonaro, que é mais um aí que vai pegar aí mais de 20 anos de jaula, mais outro aí em que o Bolsonaro será indiciado e que aí teremos uma tonelada de provas contra ele. E que lembre-se, a Polícia Federal diz, esse inquérito das joias também se cruza com o inquérito aí do dia 8 de janeiro da tratativa de golpe. Inclusive são os mesmos personagens, o que mostra aí que o crime de associação criminosa foi cometido aí à exaustão por eles todos. Porque a associação criminosa do Bolsonaro tinha o chefão, tinha cada um ali com seu papel determinado dentro da associação criminosa, tinha hierarquia, tinha o que cada um fazia. Olha, vou falar, vai ficar feio, viu? Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!